Derech Hashem, o caminho de Deus, parte 6, a providência. Estamos no livro Derech Hashem, o caminho de Deus, do Rabino Chaim Lussat, capítulo 6. Esse capítulo muito legal, sabe por quê? Há uns dias atrás nós vimos uma palavra do Pirkei Avot no dia 3 de maio, e ali a gente estudou o tema por que pessoas boas sofrem e pessoas más prosperam. Aquele dia a gente falou desse pedaço do Pirkei Avot. Hoje, nesse capítulo 6, vai ensinar, vai mostrar por que é que isso acontece, como que é o julgamento dessas pessoas, tá? Quem lembrar daquela aula, acho que não vai lembrar porque é tanta coisa, né? Não dá para lembrar, mas vamos lá. Esse tema do capítulo de hoje é a providência, e o livro declara assim, é apenas 5 páginas, a gente vai lendo. É claramente evidente que tudo que existe, tanto acima quanto abaixo, foi criado somente porque a sabedoria suprema o julgou necessário e útil para a consecução da finalidade geral da criação. As leis e propriedades naturais de todas as coisas foram então ordenadas pela sabedoria suprema, de modo tal que se adaptassem o máximo possível à finalidade para o qual tinham sido criadas. Uma vez que cada coisa foi criada inicialmente por um motivo, é adequado que ela seja mantida, visando servir o seu fim pretendido. Em consequência disso, após ter criado todas as coisas, Deus continuou supervisando, mantendo-as no seu estado desejado. Como mencionamos antes, os começos de todas as coisas criadas são as forças transcendentais. Vocês lembram dessas forças transcendentais? Porque se você não lembra de mais nada disso, aí fica complicado da sequência no estudo do livro, porque você não lembra. É a mesma coisa a gente falar assim, olha, o corpo tem 2 braços, aí você não lembra a forma do corpo, o que adianta falar que o corpo tem 2 braços? Vocês lembram que semana passada eu dei exemplo de uma árvore, que a árvore seria as raízes plantadas lá na eternidade, e o tronco dela, o caule, o tronco vem para a terra e aqui tem as ramificações dela. Isso são as forças transcendentais, tá? É de onde todas as coisas existem, porque o Eterno, ele mantém a criação a cada segundo. Tudo mantém-se de pé, existente, porque parte desse princípio da criação. São forças transcendentais, como o livro chama aqui, tá? Então, mantenha essa ideia da árvore. Se você guardar essa imagem da árvore, você vai compreender que todas as coisas que estão aqui embaixo, elas é um reflexo daquilo que está em cima, tá bom? Então, é por isso que está dizendo aqui, que uma vez que cada coisa foi criada inicialmente por um motivo, é adequado que ela seja mantida visando servir o seu fim pretendido. Exemplo disso daqui, você pega uma laranjeira. Qual é o fim da laranjeira? Produzir frutos. Se um fazendeiro tem um pomar de laranjas e de repente dá um fungo, algum tipo de bicho naquela lavoura e faz com que no tempo de nascer o fruto da laranjeira, no caso a laranja, se não der o fruto, o que adianta ele manter a árvore lá? Ele vai ter uma árvore que não produz fruto, então ela não serve para nada. É isso que está falando aqui. Em consequência disso, após Deus ter criado todas as coisas, ele continuou supervisando para ver se cada coisa que ele criou mantém o estado do planejamento dele.
tá? Dando sequência aqui. Em consequência disso, após ter criado todas as coisas, continuou supervisando-as, mantendo-as no seu estado desejado. Como mencionamos antes, os começos de todas as coisas criadas são as forças transcendentais. Lembra da árvore, com as raízes, como se a terra onde planta a árvore fosse o céu, tá? Todas as coisas físicas resultam delas, e todos os seus detalhes são uma consequência do que essas forças refletem para elas, seguindo suas próprias qualidades detalhadas. Outra coisa que você tem que lembrar, além de você imaginar essa árvore que tem, que ela pega a árvore na terra, ela não tem existência porque as raízes que estão na terra não pegam os nutrientes da terra, tá certo? Então esta árvore que eu estou pedindo para você imaginar, as raízes dela estão lá em Deus, tá? Tudo que ela precisa para manter as coisas aqui embaixo, as coisas criadas, tudo que existe aqui vem desta árvore. Os frutos seriam isso. Agora, para manter a árvore existente, para usar o exemplo da própria árvore, existe seiva. Falando em botânica, né? A árvore, ela tem os nutrientes que vêm de baixo para cima, a árvore que você vê aí, e tem nutrientes que vêm de cima para baixo. Isso na botânica, na árvore, tá? Então são duas coisas. É isso que mantém a árvore viva. Neste exemplo que eu estou dizendo, é para você imaginar que a árvore mantém as raízes lá em Deus e ela está apontada aqui para a terra. Então tudo que é da criação de Deus existente no céu, na eternidade, reflete aqui. O que tem lá passa a ter aqui, tá? Agora, assim como a árvore tem dois tipos de seiva, assim também você vai ter aqui que a forma dessas coisas do céu ter existência aqui, alguém vai manter essa vida existente. E quem é que Deus pede para fazer isso? Ele dá ordem a determinados tipos de anjos, que são responsáveis por cada coisa existente. Então, acho que o exemplo da árvore cai muito bem para você compreender isso. Olha aqui, repetindo o parágrafo. Todas as coisas físicas resultam delas, e todos os seus detalhes são consequência do que essas forças refletem para elas, seguindo suas próprias qualidades detalhadas. Não há nada grande ou pequeno no mundo físico que não tenha sua causa e origem em algum aspecto dessas forças. Aquele que supervisiona todos esses conceitos é o próprio Deus, e ele efetua essa vigilância da mesma maneira pela qual os criou. Consequentemente, ele supervisiona primeiro a ordem das forças transcendentais e tudo que resulta de sua natureza essencial. Fazendo um paralelo aqui, você já ouviu falar muito sobre Sefirote. As Sefirotes é como se fossem essas forças transcendentais, porque tudo passa por elas, que dá existência. Em seguida, ele supervisiona os agentes angélicos, que são destinados a manter a existência e função de tudo que existe, dando-lhes poder para executar suas tarefas. É o que eu acabei de falar. Contudo, a raça humana é diferente de todas as outras espécies, pois a ela foram concedidos o livre-arbítrio e a capacidade de ocupar-se com a perfeição, também com a deficiência. Lembrando que lá no começo nós vimos no primeiro capítulo que Deus criou o homem para que ele pudesse se aproximar de Deus. Então ele teria que trabalhar nessa questão de aperfeiçoamento e na questão da deficiência. Portanto, o homem é uma influência ativa e imóvel, não algo apenas que se submete às ações. Então, a providência que lida com o ser humano também precisa ser diferente daquela que se ocupa das outras espécies. No caso do homem, ela deve supervisionar e controlar minuciosamente todos os detalhes das suas atividades e produzir coisas que sejam resultados de suas maneiras e fruto dos seus efeitos.
Cada um dos atos de uma pessoa, bem como seus resultados, é examinado, e depois a providência lhe é oferecida, na maneira especial que se adequar às suas consequências. Aqui começa a te dar forma de julgamento. Vou repetir: cada ato de uma pessoa, bem como o resultado. Toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. A pessoa grita com você. Se você quiser gritar mais alto que ela abriu, é uma consequência. Ela cometeu um ato, agora ela vai ter consequência desse ato, tá? Você pode ter paralisado aquele ato hostil dela ali, como aquele ato hostil pode ter gerado uma grande confusão. Então aqui já começa a delinear as coisas, do porquê pessoas boas sofrem e do porquê pessoas más prosperam. Vai prestando atenção. Quem não entender, levanta a mão e me fala. Repetindo: cada um dos atos de uma pessoa, bem como os seus resultados, é examinado, e depois a providência lhe é oferecida na maneira especial que se adequar às suas consequências. E o indivíduo é julgado de acordo com as normas, como veremos num texto posterior. Porém, isto não vale para nenhuma outra espécie que não seja a humana. Os membros das outras espécies são submetidos a ações, mas carecem de influência própria. Eles existem apenas para manter a espécie como um todo, de acordo com a natureza de sua raiz espiritual. Então a providência ao contrário, lhes é meramente concedida para manter a raiz e seus ramos de conformidade com a natureza e função inerente a essa raiz. Exemplo: você não vai esperar que o homem responda como um cachorro ou que o cachorro responda como homem. São duas coisas diferentes. O homem, ele tem uma consequência porque ele é influente, ele tem escolha. O cachorro não tem uma escolha, ele tem impulso, que é diferente, tá? Instinto. A gente brinca aí, né? Quando uma pessoa está nervosa, aí você rosna. Ou seja, o cachorro, quando ele é provocado, o primeiro sinal que ele dá é rosnar. Quando uma pessoa é provocada, você vê alguém, a não ser eu, né? Que você cutuca aí e vai fazer. Você não vê por quê? Isso não é para o homem fazer. Mas ele tem outros sinais, que vai te dando sinal que o bicho pode pegar, pode estourar. Portanto, o homem não vai responder como um animal, tá? E o animal não vai responder como humano. Não adianta você conversar com o teu cachorro o dia inteiro, porque ele não vai falar. Ele não vai passar a mão no seu rosto, porque ele não tem mão, ele tem pata. Não tem como. O cachorro e qualquer outro tipo de animal, e o famoso animal de estimação, ele vai te dar um carinho dentro daquilo que você entende como carinho. Mas esse carinho faz parte de um instinto que o animal tem. Por isso que os representantes de países, determinados tipos de animais, eles não permitem que você tenha em casa como animal de estimação. Por exemplo, cachorros da raça Pitbull. Tem um grande movimento que querem acabar com essa raça, tá? A Lu tem uma na casa dela. O dela diz ela que é bonzinho, bonitinho, tal, mas já ficou provado que essa raça de cachorro, ela tem um instinto que, se der um curto-circuito nele, ele mata o dono. Ele mata, mas não fez nada nunca, graças a Deus. Mas um dia ele pode fazer. E se ele fizer, não é que ele é cachorro doido, é aquela natureza dele. Ninguém vai poder reclamar. Pessoas que criam leão, tá? Tem um
vídeo bonito pela internet, não sei se é fácil achar esse vídeo, daquele homem que criou desde pequenininho os 2 leões, e depois ele não pôde cuidar mais. Por quê? Porque não pode. O leão, enquanto é pequenininho, bebê, você está cuidando dele, é a mesma coisa. Na hora que ele virou aquele bicho grande, se ele resolve fazer alguma coisa com você, ele te mata. Então não tem como domesticar nesse sentido. E o vídeo mostra, se o neném estivesse aqui, ele ia falar direitinho, que ele é fã desse cara e desse vídeo. Esse cara, depois de um bom tempo, ele volta nessa reserva e ele entra para poder ver se ele localizava o leão. Só que tinha um monte deles lá e ele estava correndo risco, né? De repente, aquele leão que ele cuidou era o líder de todos. Quando aquele bicho veio para querer dar um ataque, quando ele chegou perto, ele lembrou quem era aquele homem. Ele, ao invés de atacar, ele vai e abraça e rola com aquele homem no chão, tá? Você vai falar, tá vendo? É domesticado, é uma coisa bonita. É bonita, mas ele correu o risco que aquele animal chegasse e fizesse dele destroço, tá? Então, cada coisa no seu lugar. É isso que está dando a entender aqui para você aprender como o mundo foi gerado. Não está questionando aqui se você deve cuidar bem do seu animal ou não. Nós estamos falando aqui como as coisas foram criadas pela providência de Deus. A estrutura do mundo, é isso que eu quero que você entenda. E não o que você faz com a tua vida e com os teus animais, com as coisas existentes, mas é como essas coisas existentes vieram a existir. E qual é o padrão de comportamento dessas coisas. Tá? Então vamos perceber aqui. Eu terminei aqui dizendo: porém, isto não vale para nenhuma outra espécie que não seja a humana. Os membros das outras espécies são submetidos a ações, mas carecem de influência própria. Eles existem apenas para manter a espécie como um todo, de acordo com a natureza de sua raiz espiritual. Então, a providência lhes é meramente concedida para manter a raiz e seus ramos, de conformidade com a natureza e função inerente a essa raiz. O que quer dizer isso? Aquilo que a gente falou. Por que um animal existe? Que a gente falou, o cachorro vai para o céu, o cavalo vai para o céu, não sei quem vai para o céu. Por mais que as pessoas querem ter dentro delas essa verdade que vai para o céu, no sentido de como as coisas foram estruturadas, Deus concedeu uma alma animal a esses tipos de seres, para que cumprisse a função dele nesse programa todo que é o universo que Deus criou, tá? Então, nessa conjuntura de funcionamento, ele não se preocupou em estabelecer que o animal tivesse um relacionamento com Deus para que, passando pela terra, desse continuidade na sua vida. Porque a continuidade da vida nesta terra será de acordo com o que você fez aqui. E isso veio a criação para o homem. E por isso que o homem, ele tem uma alma animal como os animais. A alma animal do animal, a alma animal do homem. Agora, para o homem ter um relacionamento com Deus, ele ganhou o que se chama uma alma divina, que é através dessa alma divina que ele vai se comunicar com Deus, se aproximar de Deus. É isso. Por outro lado, os seres humanos agem e exercem influência como indivíduos, portanto, eles requerem providência individual, e tudo deve ser resultado dos seus atos, nem mais nem menos. Ampliaremos essa questão nos textos que se seguirão. O homem neste mundo é o tema. Dissemos antes que a finalidade da criação da espécie humana é de que o homem se torne digno de atingir o verdadeiro bem, ou seja, de aproximar-se dele, de Deus, no mundo vindouro. Assim, a meta final de todas essas evoluções é a tranquilidade no mundo vindouro. Então, por que o homem vive aqui? Para que ele tenha vida no mundo vindouro. Por isso, cada coisa que ele faz aqui na terra
vai ser analisado, contado e vai determinar que tipo de vida ele vai ter nesse mundo vindouro, tá? No entanto, a sabedoria suprema decretou que esse objetivo seria melhor atingido se o homem existisse primeiro no mundo presente, impedido e limitado pelas suas leis naturais. Explicando o que ele está dizendo aqui: se foi determinado que Deus queria ter com o homem um relacionamento futuro, mas antes que esse relacionamento de aperfeiçoamento existisse, Deus estabeleceu que o homem passaria primeiro um tempo aqui na terra, e que o comportamento dele aqui na terra queria determinar que tipo de vida e comportamento ele teria com Deus depois desse tempo dele aqui na terra, tá? E lembrando que o tempo dele aqui na terra, quem vai determinar isso é a função que o corpo está vinculado à terra, os instintos que o homem tem, essas coisas todas, mas a alma do homem que está no homem, o comportamento dela, aquilo que ela conseguiu conquistar aqui em união com este corpo, que vai determinar que tipo de patamar de vida ela vai ter no mundo vindouro. Na realidade, esta é a verdadeira e correta preparação necessária para a meta desejada. Consequentemente, tudo neste mundo foi organizado de modo a servir como meio para preparar e deixar o ser humano pronto para essa finalidade. Essa preparação implica dois aspectos, um relativo aos indivíduos e o outro dizendo respeito à humanidade como um todo. A preparação do indivíduo é sua obtenção da perfeição. Então isso é para você, é responsabilidade pessoal tua. Você não vai falar, mas e as pessoas do mundo? As pessoas do mundo é um coletivo. Você não vai ter que se meter com o coletivo. Você é responsável por aquilo que você faz, e você vai pagar por aquilo que você faz. Então a primeira coisa aqui, relativo ao indivíduo. O outro vai dizer respeito com a humanidade toda, com todos os homens. A preparação do indivíduo é sua obtenção da perfeição, através dos seus atos. A da humanidade como um todo consiste na preparação da totalidade da raça humana para o mundo vindouro. O ser humano foi criado com um impulso bom. Qual é o nome desse impulso bom? Yetzer Hatov. E um impulso mau, qual é o nome dele? Yetzer Hara. E livre-arbítrio. Assim, isso possibilita a raça humana incluir alguns indivíduos que são bons, assim como outros que são maus, tá? Individualmente você vai ter pessoas, e no coletivo você vai ter bons e ruins, tudo junto como um grande povo. Finalmente, os maus devem ser afastados e os bons reunidos para formarem uma comunidade aperfeiçoada. Aqui eu duvido que você não vai lembrar de uma parábola do Novo Testamento famosa. Planta-se trigo, em seguida um inimigo vai lá e planta entre o trigo o joio, e vão anunciar os trabalhadores: meu senhor, alguém plantou o joio junto com o trigo. Você quer que a gente vá até lá e arranque? O que ele diz no Novo Testamento? Qual é a resposta disso? A resposta é: não, deixa lá, deixa crescer, para que a gente não corra risco de punir o bom, que é o trigo, no lugar do joio. O mal é o joio, o bom é o trigo, porque o trigo produz fruto, o joio não. E você olhando, você não faz diferença um e outro. Então você olha para as pessoas, seres humanos, todos eles têm característica, do corpo humano. Não tem como você só olhar na aparência e dizer quem é bom, quem é ruim, quem merece ficar no campo e quem merece ser tirado desse campo. A mesma coisa ele está dizendo aqui. Como que nós vamos saber
que você está tirando o trigo ao invés do joio, ou o joio ao invés do trigo. Então deixa, quando der frutos, você vai lá, pelos frutos você recolhe o fruto. O que sobrou é o que não presta, é o joio. Esse vai ser pego e vai ser lançado para ser queimado. Então a ideia aqui está te dizendo isso também, que vou repetir para você ver. É para esta comunidade que o mundo futuro e todo o seu bem obtido se destinam. Aliás, é mais aqui em cima, né? Assim, isso possibilita a raça humana incluir alguns indivíduos que são bons, assim como outros que são maus, trigo e joio. Finalmente, os maus, o joio, devem ser afastados, e os bons, o trigo, reunidos para formarem uma comunidade aperfeiçoada, que vai ser o mundo vindouro. É para essa comunidade que o mundo futuro e todo o seu bem obtido se destinam. O princípio do livre-arbítrio é que assegura a possibilidade do bem e do mal na raça humana, permitindo que alguns dos seus membros sejam bons e outros maus. Então, numa sociedade, o que faz com que pessoas sejam más e pessoas sejam boas? O livre-arbítrio dela, ela escolhe, tá? E é por isso que no meio de um povo você vai ter gente que presta e gente que não presta. Você vai ter dentro de uma família muito boa, não se brinca que diz que toda família tem uma ovelha negra, tá? Então o que significa que dentro de uma família sempre tem alguém que não presta? Isso, mas ele é ruim por quê? Porque ele escolheu andar naqueles caminhos. Outro sim, esse mesmo princípio também tem a mesma consequência em relação aos atos de cada indivíduo. Apesar dos feitos de uma pessoa poderem ser todos bons ou todos ruins, também é possível que alguns sejam bons, outros ruins. No entanto, esse exato fato teria o poder de impedir a existência da comunidade aperfeiçoada que mencionamos. Ou seja, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim, tá? Porque se fosse possível ser assim, não iria ter como ter existência esse mundo vindouro dessa forma. Apesar dos feitos, elementos do bem e do mal podem coexistir dentro do mesmo indivíduo. Na verdade, é isso que tem. Dentro de nós tem o bom e tem o ruim. E caso fossem considerados somente alguns e não outros, o julgamento do homem não seria justo. Isto seria verdadeiro, mesmo se aqueles levados em conta formassem a maioria. O julgamento correto exigiria que todos os atos de uma pessoa fossem julgados, tanto os grandes quanto os pequenos, fossem eles a maioria ou a minoria. Assim, a sabedoria suprema decretou que a recompensa do ser humano fosse dividida em 2 períodos e lugares, no que diz respeito à recompensa e à punição. Todos os atos de uma pessoa dividem-se em 2 grupos, os da maioria e os da minoria. Após a maioria e a minoria terem sido determinados, a maioria é julgada por si mesma, no tempo e lugar adequados. O mesmo vale para a minoria dos atos de cada um. Ora, a principal e verdadeira recompensa é o mundo vindouro, como já mencionamos. A recompensa eterna do indivíduo digno é um elo de proximidade com ele, Deus, para sempre, enquanto que o castigo consiste em ser lançado para longe do seu bem verdadeiro e perder-se. Por enquanto, aqui nessa explicação, você poderia fazer bastante confusão com aquilo que a igreja evangélica ensinou e tem esse ensino no Novo Testamento. Aqui você poderia ser pego de surpresa para dizer assim, tá vendo?
O Novo Testamento diz que pessoas vão para o céu e pessoas vão para o inferno. Pessoas vão ressuscitar para a vida eterna e pessoas vão ressuscitar para ir para o inferno. Essa é o ensino da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Mas aqui não é isso que está sendo dito. A informação aqui não é essa. O que está sendo falado é que as pessoas, o que vai determinar para onde ela vai, é o que ela faz com a vida dela aqui. No Pirkei Avot da semana anterior, nós vimos que as pessoas estão numa antessala, que é o mundo. E de repente a porta vai abrir e o nome dela vai ser chamado, então significa que ela vai morrer, e aí ela vai ter que prestar conta do outro lado. É a mesma ideia. O ser humano, ele foi estabelecido para poder se aproximar de Deus, mas o que vai determinar a aproximação dele para com Deus é justamente a escolha que ele faz aqui. Só que escolhas que você faz aqui vai determinar para você punição ou recompensa. A recompensa que Deus determinou que seria para todos é a vida com Ele na eternidade, com o mundo vindouro. Mas infelizmente vai ter que ter uma seleção aí, porque dentro de nós não tem só o bem, tem o bem e o mal. Então vai pegar o todo que nós fizemos. Qual é o todo? O todo do bom e o todo do mal, e vai ser julgado uma coisa e vai ser julgado a outra coisa no período que você esteve aqui. Entendeu? Eu não quero adiantar. Vamos lá, que essa parte é importante você compreender. Vamos lá, eu vou repetir aqui. Ora, a principal e verdadeira recompensa é o mundo vindouro, como já mencionamos. A recompensa eterna do indivíduo digno é um elo de proximidade com Deus. Então aqui é a pessoa boa, para sempre. Enquanto que o castigo consiste em ser lançado para longe do seu bem verdadeiro e perder-se. Todavia, este julgamento foi estabelecido para ficar de acordo com a maioria dos nossos atos. As boas ações dos maus e as más ações dos justos, que constituem uma minoria, são tratadas neste mundo através de suas gratificações e seus sofrimentos. Pronto, aqui explicou uma coisa. Vou repetir para ver se você entende o que eu estou falando. Então aqui ele está dizendo: o julgamento que foi estabelecido de acordo com a maioria dos atos que você pratica na tua vida. As boas ações dos maus, se você conhece, tem ideia de uma pessoa má, você fala assim: olha, essa pessoa é má, raramente ela faz coisa boa, tá? Você pode pensar assim: eu nunca vi essa pessoa fazer coisa boa, ela é má, tá? Quando ela faz alguma coisa boa, imediatamente ela recebe a recompensa. É isso que está sendo dito aqui, tá? Por quê? Porque na hora que ela entrar no mundo vindouro, ela não vai ter crédito nenhum. Por quê? A maioria das atitudes dela aqui foi maldade, escolhas erradas. E aquilo que foi a minoria, as poucas coisas boas que ela fez, ela foi gratificada aqui, tá? Ela pôde viver numa casa boa, pôde ter um carro bom, pôde ter uma empresa, pôde ter dinheiro, pôde desfrutar disso e aquilo, tal. É difícil ficar falando, porque senão vai cair naquele negócio, que o rico que é o maldoso, e não é por aí, tá? Então a questão que você tem que entender é que a pessoa que é má, não é que você acha que ela é má, é no julgamento que Deus vê as atitudes da pessoa na vida toda dela. Se ela tem 70 anos de idade e vai morrer, o que vai ser considerado? Que no período de 70 anos, aquilo que ela mais fez foi maldade. Então, a maioria foi maldade. Quando ela faz uma coisa boa, ela foi recompensada, tá certo? E agora vai dizer: e aqueles que são bons? A maioria das atitudes dele não é para coisas boas? Sim, então este
vai ter o seu presente, a recompensa, no mundo vindouro, com Deus. Isso vai ser muito gratificante para Deus. Porém, quando ele faz alguma coisa de errado, o que vai acontecer? É o sofrimento que ele vai passar aqui, que vai expiar, que vai fazer ele pagar as atitudes erradas que ele cometeu. Você vai falar, eu já sabia disso. Em tese, você já sabia sim, que a gente já havia discutido naquela aula do dia 3, com o tema por que pessoas más prosperam e por que pessoas boas sofrem. O sofrimento, portanto, ele é administrado para isso. Deixa eu repetir aqui. A recompensa eterna do indivíduo digno é um elo de proximidade com Deus para sempre, enquanto que o castigo consiste em ser lançado para longe do seu bem verdadeiro e perder-se. Todavia, este julgamento foi estabelecido para ficar de acordo com a maioria dos nossos atos. As boas ações dos maus e as más ações dos justos, que constituem uma minoria, são tratadas neste mundo através de duas gratificações e suas gratificações e seus sofrimentos. É neste mundo que os maus são recompensados com prosperidade pelas suas poucas virtudes, enquanto que os justos são punidos com sofrimento pelas suas poucas falhas. Aqui não adianta você levantar a mão e fazer pergunta, mas eu li lá no Tânia que diz que Al-Tzadik completo, que ele, por que ele não sofre? Por que ele não tem necessidade material nenhuma? Ele é um tipo raro de ser humano, é uma pessoa que conseguiu dominar totalmente o eu dele. O Yetzer Hará, ele conseguiu dominar. Então, o tempo dele aqui na terra, ele não precisa passar pelo sofrimento, porque ele não tem que retificar nada, nesse sentido, tá? Aí vai falar, mas e o outro? Você vai falar daqueles tipos de almas? Sim, vai falar que o mais normal é o Benoni, que é o intermediário, aquele que vai oscilar entre o bem e o mal. É isso que está falando aqui. Bate com o que o Alter Ego falou. Em consequência disso, o julgamento de todo mundo é perfeito. De maneira similar, o mundo futuro permanece adequado para seu pretendido estado perfeito. Ele é habitado somente pelos justos. Então, no mundo vindouro, não terá maus. Para onde eles vão? E os maus estarão totalmente ausentes. Eles foram para o inferno. Além disso, não estou dizendo que eles foram para o inferno. Estou falando que o povo fica só com a ideia do inferno na cabeça. E o inferno, que é Rinom no judaísmo, é diferente do conceito do inferno que a igreja evangélica e católica colocou na cabeça das pessoas. Vai ter muita gente boa que passa pelo Guerrinom, chamado inferno, e muita gente má que também passa pelo inferno. O inferno é um período também de correção. Guardadas as proporções, é a ideia que a igreja católica trouxe de limbo, que eles chamam de purgatório, tá? E que você aprendeu na igreja evangélica que purgatório não existe, que foi uma criação da igreja católica, tá? Esse estado que eles colocam lá o nome de intermediário é o que o judeu está ensinando aqui, dizendo que aquela pessoa que foi boa na maior parte do tempo, e quando ela cometeu alguma injustiça, ela paga através do sofrimento. Mas pode ser que determinados tipos de sofrimento não foi suficiente para ela pagar. E isso não quis dizer que ela é uma pessoa má, que tem que ficar separada de Deus. Ela ainda continua sendo uma pessoa boa, que sofreu aqui, mas que ainda, logo após a morte, ela vai ter que passar um período de tempo nesse Guihinom, nesse inferno. Por isso que eu já falei para vocês assim, todo mundo vai passar por um tipo de inferno.
todos. E esse castigo desse tipo de inferno, ele tem grau de dores. O grau maior são para aqueles que foram muito maus. Vai ter um anjo específico que ele vai dar um golpe na carne dessa pessoa e vai quebrar todos os ossos do corpo dela. Na hora que esses ossos quebrarem, dá uma grande dor à pessoa. E em seguida esses ossos são ajuntados totalmente e vira o corpo de novo, e esse anjo vai golpear a pessoa de novo. É dor, é castigo. Isso é no pós-morte, tá? Isso é no Guerrinom. Quanto tempo ela passa aí? O resto da vida? Não, no máximo 1 ano. Mas tem pessoas que foram tão más, que nem esse tipo de castigo duro vai conseguir consertar a pessoa. Então para ela não tem jeito. Então ela vai ser afastada mesmo da presença de Deus, tá? Eu não vou cobrar que você saiba essas coisas da ponta da língua. Estou falando, já falei algumas outras vezes. Você vai ouvindo, vai aprendendo conceitos, e com o tempo você vai dominando isso. Querer que você aprenda tudo de uma vez hoje, fica tranquilo, não vou exigir isso de você. Mas esses assuntos básicos você já pode aprender. O bom, quando faz alguma coisa errada, ele vai ser punido através do sofrimento. O mal, quando faz alguma coisa boa, o mal em sua maioria, quando faz alguma coisa boa, ele vai ser recompensado por essa atitude boa através de riqueza. Alguma coisa boa acontece com ele, tá? Para quê? Para que depois lá no mundo vindouro ele não tenha como pedir mais nada. Não é que vai falar assim: mas meu Deus, eu fiz aquilo lá de bom. Aí vai dizer para ele: sim, você fez. Ninguém está dizendo que você não fez, só que você recebeu a recompensa. Olha lá que você teve, você comprou uma fazenda, você teve aquele carro, você teve aquela casa, você teve aquilo, você teve aquilo outro. Então ele não vai ter como contra-argumentar. Bom, deixa eu ver onde eu parei. Eu vou ler aqui De maneira similar, o mundo futuro permanece adequado para seu pretendido estado perfeito. Ele é habitado somente pelos justos, e os maus estão totalmente ausentes. Além disso, aqueles que habitam o mundo futuro também estão livres de qualquer obstáculo dentro deles mesmos que possa restringir o deleite a eles destinado. Por outro lado, os maus são afastados e aniquilados, mas não têm do que reclamar, pois já foram recompensados pelas suas poucas virtudes no mundo atual. Em sua piedade, Deus aumentou até o máximo as possibilidades do homem de atingir com sucesso sua meta derradeira. Assim, ele determinou que deveria haver outro tipo de purificação para aqueles que pudessem se beneficiar dela. Ela foi destinada àqueles que foram superados pelo mal, porém, não até o ponto de terem de ser totalmente aniquilados, tá? Então, aquele que foi mal, ele vai ter chance? Vai ter chance, desde que, como está dizendo assim, aqueles que foram superados pelo mal, ou seja, dominados pelo mal, porém, não até o ponto de terem de ser totalmente aniquilados. Eles vão ter oportunidades. Essa purificação inclui muitos castigos espirituais, sendo que o mais proeminente é o do Guerrinom. A finalidade dessas punições é penalizar o indivíduo pelos seus pecados, de modo tal que ele fique interiormente livre de toda responsabilidade pelo mal que possa ter causado. Como resultado, poderá então perceber a verdadeira recompensa pelas suas ações. Por esse motivo, o número de pessoas que são realmente aniquiladas é pequeno e insignificante. Somente consiste naqueles tão completamente dominados pelo mal,
que lhes é totalmente impossível ter alguma chance de exterminar a verdadeira recompensa e o deleite eterno. Vamos fazer uma diferenciação aqui. No nosso ensino de católico, de evangélico, que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, você teve apenas 2 conceitos. Fulano recebeu Jesus como Salvador, não importa a maldade que você fez. Acabou tudo, foi perdoado pelo sangue da cruz e você vai para o céu e só vai gozar de deleites. É isso que está falando a forma que Deus estabeleceu no mundo? Não, não é isso. Está dizendo que aquilo que você fez de errado, o domínio que você sofreu com o mal, você vai ter que pagar. Ah, mas aceitou Jesus. Dane-se que aceitou Jesus. Você vai ter que pagar. Ah, vai ter que pagar? Vai. Vou repetir aqui para vocês isso que o Rabino está falando. Por esse motivo, o número de pessoas que são realmente aniquiladas é pequeno e insignificante. Somente consiste naqueles tão completamente dominados pelo mal que lhes é totalmente impossível ter alguma chance de experimentar a verdadeira recompensa e o deleite eterno. Assim, vemos que o julgamento do ser humano está dividido em 3 estágios. Seu julgamento principal está no mundo futuro, que existirá após a ressurreição, como examinamos antes. No entanto, também há fatos que são julgados antes disso, e destes, alguns são recompensados neste mundo e outros no mundo das almas. Qual é o mundo das almas? O mundo vindouro. Porém, os detalhes do julgamento do homem não são conhecidos por ninguém, a não ser Deus, que é o verdadeiro juiz. Somente Ele conhece a verdadeira natureza e resultados de todos os fatos, em todos os níveis e em cada detalhe. Portanto, Ele sabe quais deverão ser recompensados em cada período e maneira específicos. Portanto, tudo o que conhecemos é a natureza e base geral desse processo. Sabemos que finalmente ele gira em torno de um princípio básico, ou seja, a reunião de uma comunidade aperfeiçoada, apta para existir num eterno estado de intimidade com Deus, a fim de que esta comunidade seja aperfeiçoada de maneira conveniente. Todas essas providências são necessárias para preparar e aprontar essa situação derradeira. Examinando isso com maior profundidade, vemos que, além do fato de isto ser exigido pela equidade e pela justiça, também tem base no conceito essencial do homem. Já discutimos como as boas ações incorporam uma qualidade intrínseca de perfeição e excelência ao corpo e à alma humanos. Por outro lado, as más ações lhe incorporam uma qualidade de insensibilidade e deficiência. Tudo dentro de uma medida exata que depende das ações, nem mais nem menos. O homem justo pode obter em si mesmo uma grande medida de brilho e excelência. No entanto, por outro lado, devido à minoria de más ações por ele cometidas, há nele uma mescla de escuridão e repugnância. Enquanto conservar essa mescla, ele não estará nem preparado, nem apto para se aproximar de Deus. Então, para essa pessoa, o sofrimento vai limpar essa parte escura dentro dela. Então, o sofrimento que nós temos é para tirar essa parte escura nossa. Para quê? Porque você, em tese, já está aprovado na maioria das suas ações boas. Então, o teu caminho já está preservado para você ter o aperfeiçoamento com Deus no mundo vindouro. Mas o que poderia te impedir de se aproximar mais com Deus? Porque essa pessoa boa deu espaço a essa parte má, então essa luz que ficou misturado com essa mescla de escuridão, o sofrimento vai purificar, vai limpar essa escuridão. Como aquele salmo diz, que Deus ilumina as minhas trevas.
Como Deus faz isso? Iluminando alguém que está por dentro em trevas, colocando sobre ele o sofrimento. O sofrimento vai purificar a pessoa. Onde eu parei? Nem mais nem menos. Foi aqui? O homem justo pode obter em si mesmo uma grande medida de brilho e excelência. No entanto, por outro lado, devido à minoria de más ações por ele cometidas, há nele uma mescla de escuridão e repugnância. Enquanto conservar essa mescla, ele não estará nem preparado, nem apto para se aproximar de Deus. Então, a piedade divina determinou a existência de algum tipo de purificação. Essa é a categoria geral do sofrimento. Deus deu ao sofrimento o poder de remover a insensibilidade do homem. Como o homem se tornou insensível? Quando ele não dominou o seu Yetzer Hará e se permitiu ser dominado pelo mal. As escolhas que ele fez foi acarretando essa maldade dele. Essa maldade traz a insensibilidade. Então, a piedade de Deus para poder ajudar esse homem a ficar livre da insensibilidade é dando direito ao sofrimento, o poder ao sofrimento de remover esta insensibilidade do homem, possibilitando-lhe tornar-se puro e claro, preparado para o bem derradeiro quando chegar o momento certo. A quantidade de sofrimento necessária para purificar o indivíduo dependeria então da quantidade de insensibilidade adquirida em consequência das suas ações. Bom, aí a gente pode falar assim: nossa, então eu estava muito sensível, porque eu posso falar assim: poxa, então eu sofri demais, significa que eu tive muita insensibilidade? Não é só isso, há outros ensinos dentro do judaísmo, que muitos sofrimentos que você possa estar passando tem relação com que você, por ser uma pessoa boa, você estaria como que na brecha por outras pessoas, tá? Exemplo que é colocado é que muitos sadiquim, homens plenamente justos, tiveram uma vida paupérrima e tiveram sofrimentos. Então, o tipo de vida que eles tiveram com Deus não condizia com o tipo de sofrimento e pobreza que eles passaram na terra. Por que foi permitido isso? Porque através desse sofrimento, Deus estava permitindo que outras pessoas daquela geração, mas pudessem ter liberdade para se achegar a Deus. Ah, mas isso não é justo. Quando você morrer, pergunta e disputa isso com Deus, porque como a gente está vendo, isso foi a providência divina. Deus estabeleceu como as coisas seriam, e não é dado, inclusive, como já ficou claro aqui, que nós, seres humanos, conhecêssemos como que é esse tipo que Deus administra recompensa e punição aqui na terra e no mundo vindouro. Isso mesmo. Pensando aqui, bem aquilo, né? A gente, eu vejo assim, eu acho que Deus usou o sofrimento justamente por quê? Para aproximar pessoas. Você não parou para pensar que quando alguém te fala determinada coisa, te conta algo que você não passou por aquilo, fica difícil da gente entender? Porque quando a gente escuta, mas aquilo entra pelo ouvido e sai pelo outro. Quando você passou por aquele problema, então, ouvindo aí
aqui colocado. E muitos outros de vocês aí poderiam falar exemplos de como pessoas que vocês talvez conheceram, que o tipo de perda que ela teve. Por isso que a gente fala que a gente só dá valor quando perde, tá? Determinadas perdas faz com que a pessoa mude a vida dela, né? Ela se torna uma outra pessoa. Tem uma frase filosófica de um homem chamado Terence, só sei essa frase dele, e ela é daquele livro O Maior Segredo do Mundo, de Yogi Mandino, aquela série O Maior Vendedor do Mundo, o maior Segredo do Mundo. É uma série de livros que não tem nada a ver com judaísmo e com religião, tá? Mas ali, na hora que ele coloca as coisas nesse livro, é um livro já bastante velho, e ele vai colocando palavras de homens sábios que aparentemente a grande maioria dos países ouviram falar. E no caso ele cita esta frase de Terence, que diz assim: é possível para um homem ser tão modificado pelo amor que se torna difícil reconhecê-lo depois como aquela mesma pessoa. Nós temos aí a alegria de conhecer homens que, quando casaram-se com determinados tipos de mulheres, esta mulher fez esse homem uma outra pessoa. Então a gente fala assim: você era uma pessoa antes dessa sua mulher, e depois que você se associou a ela, você é uma outra pessoa. Agora, o mesmo fato cabe para muitos homens que eram uma pessoa boa, mas que ele casou com uma mulher que ela fez tanto da vida dele que ele também ficou uma coisa ruim. Mas eu não quero dar um exemplo ruim, eu quero ficar com um exemplo bom, tá? Pessoas, tem muitos filmes, palavras que você analisa e vê que atitudes de pessoas que mudaram o mundo, né? Atitudes. E assim a gente vai vendo nos filmes, na história de pessoas, né? Ações, e vai por aí afora. Então o sofrimento, ela deu uma versão muito boa do sofrimento. Aqui o livro está dando, ele não pode abrir muito, porque senão o livro não ia ter fim. Nem outro de Deus disse aqui uma época sobre o sofrimento. Foi o famoso culto onde ele falou por que nós sofremos. A resposta foi que nós sofremos não para provar nada para eles, nós sofremos para provar algo que os gere, mas em que hoje ou no início vai mais longe, né? Quer dizer, a capacidade, Deus na verdade está mostrando para demônios a capacidade que nós temos de enfrentar aqueles sofrimentos. Essa é a grande sacada, essa é a vitória. Eu não sou como os outros que eu vou sair gloriosa, isso nós sabemos, Deus é quem sabe para gente. Mas é a capacidade que cada um tem de enfrentar aqueles sofrimentos. Isso que Jesus foi dito para nós, né? Parece que deve ser lembrado. Lembro. Então, acaba servindo aí no texto de hoje. Isso foi dito para nós aos residentes, mas antes dos irmãos. O grande problema é que as pessoas hoje, elas estão apenas preocupadas com essa pergunta: por que pessoas sofrem, pessoas boas sofrem, e por que pessoas más prosperam? Deveria ser diferente. Cada um, ao invés de fazer essa pergunta e querer saber por que pessoas boas sofrem e pessoas más prosperam, cada um perguntar a si mesmo e analisar a si mesmo: o que eu tenho feito para merecer esse sofrimento? Porque se eu ver que o meu sofrimento, se eu estou pagando alguma coisa, eu deveria perceber que esse sofrimento, ele vai me dar condições. Às vezes o sofrimento, como ela citou, ele te permite caminhar mais para Deus, no sentido de você ajudar pessoas.
que foi o exemplo que ela deu. Você vai entender a dor de uma pessoa. E por isso que muitos profissionais dessa área de ajuda, eles acabam não ajudando os seus pacientes, porque ele não tem experiência, não tem sofrimento. Até hoje, não sei se mudou alguma coisa, pelo menos eu não sei disso, mas havia um movimento que eles queriam que quem fosse trabalhar na área de aconselhamento, no caso um psicólogo, como exemplo, um aluno se forma em psicologia com 22 anos de idade. E como que alguém com 22 anos de idade, que foi tratado com leite ninho e pera, vai... Olha, eu atendi uma época um senhor com 60 e tantos anos. Chegou um momento daquela conversa, ele olhou para mim, ele riu dele mesmo e falou assim: olha, me perdoe, filho, mas eu me sinto ridículo aqui, porque eu tô buscando ajuda com você, mas você tem idade para ser meu neto. É porque já faz tempo, tá? Então, eu era novinho. Você tem idade para ser meu neto. E eu me sinto ridículo porque você novinho, como você vai me ajudar? O que você passou? O que você sofreu? Mas é a experiência que a gente tem do sofrimento permite com que você ajude até aquele que é mais velho, tá? Essa é a questão. É a forma de transformação que você vai vendo na vida de pessoas. Isso, é verdade. Isso mostra como que o mundo está desigual. É isso que o texto está falando. Que todas as coisas são medidas por causa da influência que cada ser humano causou na sua própria vida, através das escolhas que ele fez. Se ele se ligou mais ao bem ou se ele se ligou mais ao mal. Ou seja, aquele que ficou naquelas picuinhas da vida, a vida foi passando e ele não cresceu. É uma pessoa com 50, 60 anos, mas que ainda quer disputar a namoradinha com o filho, é aquela mãe que quer disputar a beleza, que você sai na rua, você não sabe quem é a mãe e quem é a filha. Esse tipo de coisa. Tem muitos nomes de filmes, muitos nomes de livros que tratam desses assuntos. É mais para você ver que há uma desigualdade muito grande, porque senão seria muito fácil determinar as coisas. Vamos seguir aqui que já está acabando, porque eu não quero deixar finalzinho para outra semana. Então a gente terminou assim, que a quantidade de sofrimento necessário para purificar o indivíduo dependeria então da quantidade de insensibilidade adquirida em consequência das suas ações. Em muitos casos, é possível que apenas o sofrimento físico não tenha o poder de eliminar essa insensibilidade. Em tais casos, a purificação espiritual no mundo da alma também é necessária. Aí essa pessoa, além de sofrer aqui, vai sofrer no Guerrinão também. Os detalhes relacionados com isto são tão numerosos que suas particularidades ficam além do alcance do intelecto humano. Todavia, ainda existem algumas pessoas absolutamente malvadas, em consequência dos seus atos, tendo incorporado nelas mesmas uma escuridão e uma insensibilidade tão grandes que seus corpos e almas estão de fato corruptos. Assim, elas não estão aptas para se aproximarem de Deus de maneira nenhuma. No entanto, é possível que até mesmo pessoas assim tenham algumas boas ações. Porém, quando colocadas sobre a balança honesta de Deus, essas ações
não podem trazer o indivíduo para o lado do verdadeiro bem, nem em virtude de sua qualidade ou quantidade. Caso essas ações pudessem colocá-lo nessa posição na balança de Deus, este indivíduo não seria considerado como absolutamente mau, mas contado entre aqueles que estão constantemente se purificando, até atingirem um estado adequado para o bem derradeiro. Todavia, se essas boas ações ficassem sem nenhuma recompensa em absoluto, o atributo da justiça seria falho. Assim determinou-se que essas boas ações sejam recompensadas neste mundo, como examinamos acima. Então seu mérito é esgotado, e não tem nenhum efeito incorporar a verdadeira excelência no indivíduo acima. Este princípio contém outro conceito importante. Na comunidade aperfeiçoada do futuro derradeiro, nem todos atingirão o mesmo nível. Aqui, quando eu li, eu podia lembrar para vocês o ensino que a gente sempre trouxe, que a gente falava que o céu, ele é em patamares. Patamares é andares, é níveis. E aqui o texto está falando justamente isso. Olha, presta atenção então. Está dizendo que a sabedoria suprema decretou o nível inferior no qual uma pessoa pode existir e ainda assim obter a perfeição e um elo de proximidade com Deus. Quando os atos de um indivíduo levam até esse nível mínimo, então ele pode ser um membro dessa comunidade aperfeiçoada e deleitar-se em Deus para sempre. Aquele que não atingir este nível mínimo, ou seja, o patamar mínimo, que a gente falava na época como o térreo do céu, por outro lado, é destinado a ser completamente afastado e aniquilado. Não obstante, até mesmo dentro dessa comunidade, existem níveis diferentes. Então, novamente, aquele ensino que a gente trazia para vocês, ele é correto, porque existe patamares, níveis. As pessoas não serão iguais, e nem seria justo que fosse, porque eu me mato aqui para poder buscar Deus, querer as coisas de Deus, estou me privando de um monte de coisa. Aí aquele que só bebe, que só faz as práticas nocivas dele por aí, leva a vida do jeito que ele quiser, mulher, bebida, prostituição, diversas, tal, aí morre, vai todo mundo para o mesmo lugar, tem o mesmo tipo de presente, tal. Aonde tem justiça aí? Não tem. E mesmo dentro da classe religiosa, aqueles que pagaram um preço maior com Deus, vai ter um nível maior com Deus lá, claro, tem que ser assim. Bom, já está acabando, gente. Então aqui está dizendo que quanto maior for o mérito de uma pessoa, mais alto será o nível por ela atingido dentro dessa comunidade. Essa comunidade que ele está chamando é essa vida com Deus na eternidade, tá? O plano de Deus era que o próprio homem deveria ser o dono completo de seu próprio bem, tanto em geral quanto em particular. De um modo geral, então, o ser humano não pode conseguir o bem, a menos que o obtenha através de seu próprio esforço. Contudo, isso também se aplica a cada elemento desse bem, que somente lhe será dado na medida exata, de acordo com os atos exatos de cada indivíduo. O nível final de cada indivíduo será então o resultado de sua própria escolha e realizações, ou seja, o que ele fez aqui na terra, o que você fez com a tua vida aqui. Consequentemente, os membros da comunidade aperfeiçoada ficarão divididos em muitos níveis, altos e baixos, grandes e pequenos. O nível de cada indivíduo não será resultado de nada a não ser sua própria escolha, e assim ninguém poderá se queixar de ninguém. Imagina, lá bem ele fala assim: mas Deus, por que a dona Sebastiana está nesse andar de cima e eu estou no andar de baixo? Não é justo. Ele vai responder: como não é justo?
Ela fez por merecer. Enquanto ela estava lá na terra, você teve o mesmo direito dela, só que você não fez aquilo que ela fez. Então, o que você fez, você conseguiu este lugar que você está. Ela fez mais que você, então ela está nesse outro nível. É assim, as pessoas vão lá, você vai perceber que os homens ricos que conseguiram chegar lá, o dinheiro deles não vai conseguir lugar maior lá. O rico que tiver um bom lugar lá, esse lugar que ele tem bom lá do outro lado, ele conquistou, não foi pelo dinheiro que ele teve aqui na terra, mas foi com as ações, as atitudes, as escolhas que ele fez aqui na terra. E não tem nada a ver com o dinheiro. Por isso termina essa parte aqui dizendo: o nível de cada indivíduo não será resultado de nada a não ser sua própria escolha, e assim ninguém poderia ou poderá se queixar de ninguém. Este princípio, contudo, contém outro conceito importante que diz respeito ao modo pelo qual nossas ações são julgadas para determinar corretamente seus efeitos na determinação do seu nível na comunidade aperfeiçoada. Todo fato é julgado quanto a se deveria ou não beneficiar o status do indivíduo nessa comunidade, assim como a medida na qual deveria fazê-lo. Portanto, haverá alguns atos que, de acordo com o julgamento supremo, justo e preciso, não deverão proporcionar ao indivíduo nenhum benefício em absoluto no futuro derradeiro, mas serão, de preferência, recompensados neste mundo. Então, tem coisas que a pessoa vai ser recompensada aqui, não vai ser lá. O indivíduo cujas ações sejam julgadas dessa maneira receberá recompensa pelas ações neste mundo e depois permanecerá num estado de inferioridade permanente entre os mais baixos da comunidade aperfeiçoada. Olha que legal isso aqui. Talvez você não entendeu na hora que está fazendo a leitura, mas vamos pensar assim. Um dia, muitos aqui foram católicos, e lá no meio do catolicismo, dizendo assim: poxa, nós buscamos, entre aspas, o mesmo Deus. Por que fulano de tal tem prosperidade, não sofre tanto, tem condições boas na vida e eu não tenho? A mesma coisa acontece dentro das pessoas que servem na igreja evangélica. E quando nós fomos evangélicos, também nós já tivemos várias discussões assim. E o jeito que o povo fala é assim: olha, na igreja evangélica tem muitos ricos? Tem. Ora, se tem muitos ricos, significa que se ele não tem sofrimento, significa que ele não tem aquela parte mesclada de escuro e claridade dentro dele? Claro que não. Se aplica o que está falando aqui, que tem pessoas que aquilo que ele fez de bom, ele recebe a recompensa gorda aqui. Só que na hora que ele chegar nesse mundo vindouro, ele não vai ter nível para atingir. Ele vai ficar naquele nível mais baixo e não vai poder reclamar, porque ele esgotou a possibilidade dele aqui. Ele não fez mais nada para crescimento. Tá bom? Então essa é a resposta para aquelas perguntas que muitas vezes no passado a gente dizia assim: olha, nós estamos numa igreja boa, onde Deus fala, onde Deus faz, onde tem instrução, nós temos caráter, nós temos isso, temos aquilo. Então, por que eu estou nessa pendura enquanto fulano que está tendo o mesmo tipo de ensino e está tendo a sua prosperidade? Por que ele pode e eu não posso? Tá? No julgamento geral de Deus, pode ser que esta pessoa se encaixa aqui, como muitos se encaixarão. Enquanto você poderá ter nível de crescer, lá o teu patamar pode ser bem mais acima. E o dele, que conheceu o mesmo Deus que você, que desfrutou do mesmo nível dessa bondade da igreja que você, vai ficar num nível inferior. Tá? Ele vai reclamar?
no parágrafo acima, que foi dito assim: ninguém vai poder reclamar de nada. Se ele reclamar, vai ser dito para ele: você foi poupado de determinados sofrimentos, e as coisas que você teve, você já teve a tua recompensa lá. O que você fez foi suficiente para você estar nesse nível, e graças a Deus, no caso será e Baruch Hashem, por isso. Entendeu? Esses conceitos você vai encontrar dentre os espíritas, dentre os católicos, dentre os evangélicos e dentre os judeus, porque tem judeu pobre também. Essa questão de falar que todo judeu é rico, isso é mentira, gente. Que todo judeu não sofre, como não? Ou que diz: poxa, que raça é essa? É a raça que mais sofre no mundo, judeu. O povo mais perseguido do mundo, judeu. Tá? Vamos acabar aqui. Em alguns aspectos, isso é muito similar ao caso daqueles que são completamente recompensados neste mundo e logo aniquilados no mundo vindouro. Contudo, há uma grande diferença entre ambos. No caso dos absolutamente malvados, acima mencionado, o benefício das suas ações é completamente esgotado através de sua recompensa neste mundo, e assim eles não experimentam a vida eterna em absoluto. Por outro lado, a classe daqueles que estamos discutindo agora atinge a eternidade através dos seus atos. Apesar de talvez exigirem uma grande purificação, eles conseguem reter uma porção nessa existência eterna. Todavia, por causa do dano espiritual provocado pelos seus pecados, a única coisa atingível mediante suas boas ações é o nível mais baixo, acima mencionado. Porém, grande parte do seu mérito é recompensado neste mundo. Isso é assim, apesar de que as ações desses indivíduos resultariam normalmente em sua aquisição de um nível mais alto na comunidade aperfeiçoada. O fato deles serem julgados para serem recompensados neste mundo os impede de atingirem este nível. Ora, o que está sendo dito aqui? Que para determinadas pessoas o julgamento ele é antecipado. Entendeu? Há uma antecipação de julgamento, e aí faz com que a pessoa acaba desfrutando de coisas melhores aqui, mas na hora que ele chegar lá, ele vai ter um nível estático, tá? Se fosse para eu escolher, eu prefiro não ter o meu julgamento antecipado. Não tem problema de eu ficar pobre aqui e passar sofrimento aqui, mas eu quero ter aonde eu puder chegar mais alto lá, eu quero. Entendeu? É bem essa questão, é o que está sendo explicado aqui. O fato deles serem julgados para serem recompensados neste mundo os impede de atingirem esse nível. De conformidade com tudo que foi examinado nesse texto, podemos entender o porquê do sofrimento dos justos e da prosperidade dos maus. Também percebemos como os castigos espirituais também fazem parte do preparo para a verdadeira recompensa final. No entanto, o bem que os justos obtêm neste mundo implica num conceito completamente diferente, e é isso que examinaremos agora. Tudo que vimos neste texto trata do segundo aspecto examinado no início do texto, ou seja, o preparo da humanidade como um todo para o mundo vindouro. Todavia, aquilo que diz respeito aos indivíduos encerra um ponto de vista totalmente diferente, e será o assunto do texto a seguir. Que aí semana que vem a gente continua na parte 7. Eu achei esse capítulo sensacional. Em poucas páginas, praticamente 5 páginas, ele tratou de um assunto que você poderia escrever vários livros e não ia conseguir trazer um entendimento tão conciso, básico às pessoas. Então fica a dica, como está gravado, ouça de novo esse texto, faça a leitura, pensa, procure entender esse pedaço para você ter chance de crescer e ter um nível maior lá na eternidade. Amém. Então, vamos encerrar.